Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao início desse projeto do Diário de Escrita. Como vocês sabem, eu venho comentando nos vlogs há um tempinho já que eu tô escrevendo um livro porque eu tô fazendo um mestrado na Inglaterra. É um mestrado de escrita criativa com ênfase em crime fiction, que é todo esse gênero policial, de terror, suspense, thriller e tudo mais. E o projeto final, né, a entrega final do mestrado, depois dos 2 anos de mestrado, é um livro finalizado, né, pronto para publicar, mas, enfim, todo escrito, revisado e tal, ok. E eu tô, então, escrevendo um livro. Eu já mostrei num vlog passado que eu acabei de refazer a organização do meu enredo. Então, eu mostrei isso no outro vlog, mas eu vou mostrar com calma daqui a pouco, ainda nesse vídeo. Enfim, vou contando um pouquinho mais pra vocês, né, do mestrado e tal. Quando tiver uma luz melhor, eu conto. Mas esses vídeos vão ser... Eu não sei a periodicidade desses vídeos. Eles vão ser mais ou menos em estilo de vlog, mas com foco total na escrita. E as dificuldades que eu tô tendo, as ideias... Eu conto um pouquinho melhor pra vocês do processo, da ideia do livro e tal, à medida que for indo. Mas, principalmente, eu quero dividir aqui as dificuldades, as práticas que eu tô utilizando, que estão me ajudando. Enfim, vida real mesmo, de uma pessoa que está tentando terminar de escrever um livro em 1 ano. Porque, sim, eu preciso entregar no dia 1º de setembro de 2022. Hoje é dia 4 de novembro de 2021, então eu tenho menos de 1 ano para finalizar esse livro e eu tenho menos de 1/4 do livro, vai? Mais ou menos, por aí. Eu conto pra vocês depois porque esse início tá bem bagunçado do meu livro. Eu tô tentando organizar as ideias e a escrita, até porque para esse mestrado a gente precisa mandar numa certa periodicidade partes grandes do livro que vão ser lidos pelos professores e os colegas. E daí a gente recebe feedback e a partir disso a gente sabe o que precisa ser editado, o que tem que mudar, o que não tá funcionando, o que tá muito bom e tal. Então, é mais ou menos isso, eu queria fazer essa introdução logo. Outra coisa que eu queria comentar antes que eu esqueça é que eu tô participando do NaNoWriMo, que é um mês de escrita. Tecnicamente, o objetivo principal do NaNoWriMo é que cada um no seu, né, escreva 50.000 palavras dentro de um mês, o que é bastante coisa. Mas tô tentando e vou contando pra vocês como é que vai. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma atualização desse vídeo diário de escrita. Hoje é dia 10 de novembro, quarta-feira, depois do almoço. E, assim, eu tô meio ainda perdida em como eu vou mostrar a evolução da escrita e tudo mais aqui nesses vídeos. Mas, vamos lá, eu comentei com vocês que eu tava seguindo aí o NaNoWriMo, né, que é esse mês de escrita, o objetivo, não sei se eu falei na outra parte que eu atualizei, mas o objetivo é escrever 50.000 palavras em um mês. Porque esse é um incentivo, é uma organização em que o objetivo é aumentar, né, a produtividade e incentivar o exercício da escrita mesmo, e não precisa ser só isso, sabe? Todo mundo pode colocar o seu próprio objetivo ali na plataforma, é um site, não tem que pagar nada. E eu sei de uma amiga que participou uns anos atrás e ela conseguiu completar as 50.000 palavras dentro dos 30 dias.
E ela ganhou, assim, descontos, gift card da Amazon, coisas assim, descontos em cursos, em programas de edição para livros e tudo mais, para escrita. Então, é bem legal, é um incentivo, né? Mas eu acho muito interessante essa questão da contagem de palavras. Eu mostrei para vocês nesse vídeo, eu fiz uns takes do outro dia que eu escrevi um pouquinho e mostrei lá. Coloca a contagem de palavras, porque na verdade a gente não escreve dentro da plataforma do site, a gente escreve aonde quer que a gente esteja escrevendo, pode ser num Word, pode ser num programa de escrita mesmo específico, pode ser à mão, enfim. Mas aí tu conta as tuas palavras, o que tu escreveu naquela sessão, ali naquele dia, e coloca ali e já tem aquela barrinha que vai completando, né? Então, assim, eu deixei como objetivo de 50 mil palavras na plataforma. Eu sei que eu não vou completar e tá tudo bem. Mas eu gosto de ver essa evolução. Eu já fazia isso, mais ou menos, anotando quantas palavras eu escrevia. Mas é mais ou menos isso. O que mais que eu vou contar pra vocês? Eu preciso entregar a próxima parte do meu livro agora no dia 15, então segunda-feira. Eu tenho... Aqui eu mostro pra vocês, mas... Vou mostrar agora. Aqui tá o meu computador, eu tô pra abrir as coisas agora. Mas aqui minha parede toda cheia dos post-its, das ideias, dos meus personagens, enfim. E aqui eu tenho as próximas coisas que eu preciso escrever. Eu tinha 7 post-its desses, então só faltam 3. Na verdade, faltam 2. Esse aqui eu já escrevi ontem. Então faltam essas 2 coisas pra eu fechar o objetivo que eu coloquei pra mim mesma de entrega agora dessa parte. O que eu fiz? Vocês lembram que eu mostrei... Na verdade, tá na introdução desse vídeo, né? Mas eu mostrei num vlog, enfim, tá aqui. Eu vou mostrar direitinho isso pra vocês. Mas isso, tudo digitado, é o meu enredo. E todas essas anotações em cima são coisas que eu sei que eu preciso mudar, dúvidas, coisas que eu não sei se funcionam. Enfim, tem um monte de coisa. Eu funciono assim, sabe? De deixar as coisas coloridas e anotar e marcar e botar pontos de interrogação, colocar comentário e tal. E depois isso aqui é um guia pra mim. Aqui eu fiz mais ou menos uma organização da estrutura do livro, né? Vai ser dividido por dias, vai ser dividido por partes, vai ter algum tipo de quebra dos capítulos e tal. Então, essas coisas eu ainda tô ajeitando, eu não preciso ter elas definidas agora. Como vocês sabem, se vocês estavam acompanhando os vlogs, na verdade, né? Esse é um livro que eu tô escrevendo em inglês, né, pro mestrado. E ele é um livro de thriller psicológico, suspense, perseguição, stalker, serial killer, investigação, mas não investigação policial, é uma personagem comum que tá investigando, não é nenhuma profissional dessa área. Então, assim, é bastante coisa. Eu acho que esse início de vlog ainda tá meio confuso, talvez, me digam aí. Tô tentando encontrar a melhor forma de mostrar pra vocês isso e que isso ajude de alguma forma quem também tá querendo escrever ou quem só tem curiosidade pelo assunto. Mas é mais ou menos isso. Então, tipo, eu ainda tô um tanto confusa. Na verdade é isso. O vlog tá confuso por quê? Porque eu estou confusa. Eu tô um pouco confusa porque eu já entreguei partes do livro, assim, eu tive ideias, como a gente tem prazos no mestrado, né, pra entregar certas partes, teve vezes que o meu prazo tava chegando, eu não tinha escrito nada, porque eu ainda não criei esse hábito de sentar todo santo dia pra escrever, ou separar um momento do dia, ou que seja alguns dias da semana, pelo menos, pra escrever, nem que seja por 1 horinha, por meia horinha, eu ainda não criei esse hábito. Então, chegava perto do prazo, ou mais perto do prazo, e eu ainda não tinha, talvez, começado, a coisa não tinha engrenado, eu não sabia o que escrever. Então, eu tinha uma ideia, tipo, esse personagem pode passar por isso nesse capítulo. Daí eu escrevi aquilo. Daí, vou fazer não sei o que desse outro personagem. Daí eu escrevi aquilo. E eu enviava, mas assim, eu não sei aonde esses capítulos se encaixam no meio da história. Então, também fica confuso pra quem tá lendo, pra quem tá fazendo as críticas, né? Do meu livro. Isso não é problema, porque cada um encontra um jeito de escrever. Por exemplo,
tu pode ter um livro que tenha, sei lá, 2 pontos de vista dos personagens e esses capítulos vão se intercalar e em algum momento no meio aí vai ter alguma quebra, sei lá, uma matéria de jornal, um post de redes sociais, uma entrevista de investigação, sei lá. Mas tu pode, por exemplo, escolher escrever absolutamente tudo do ponto de vista do personagem A, tudo do ponto de vista do personagem B, todas essas quebras, esses posts, essas coisas, o que vai ter no meio entre os capítulos dos personagens, e depois ver o que encaixa onde, sabe? Esse capítulo vai aqui, esse daqui vai aqui, isso aqui. Então, não é um processo muito limpinho e bonitinho e organizadinho. Pra mim, pelo menos, não é, tá? E pra vários dos meus colegas do mestrado também não é. Mas eu tô feliz de estar compartilhando isso. Tomara que eu consiga compartilhar isso tudo da melhor forma possível que eu conseguir, pra me ajudar e pra ajudar vocês também. E matar a curiosidade e tudo mais. Então, por enquanto é isso. Eu vou agora revisar esses 2 capítulos que eu escrevi ontem e mais ou menos dar uma pensada em alguns detalhes de um desses 2 próximos que eu preciso escrever pra eu conseguir terminar até sexta, sábado no máximo, porque daí domingo eu reviso todos eles, organizo a ordem e pra enviar segunda, mas eu vou tentar manter o ritmo, porque a questão aqui do mestrado, a gente envia. Daí depois que a gente envia, na semana seguinte, uns dias depois, a gente tem uma sessão de tutoria com o nosso professor, né, designado. Cada professor lá tá com 3 ou 4 alunos só para ter bastante foco nas histórias. E a gente tem essa hora de tutoria. A gente pode tirar dúvidas, o professor comenta o que ele tá pensando, acha que, ó, isso aqui não tá legal, não tá funcionando, isso aqui tá muito bom, mas poderia ser dessa forma. Sei lá, qualquer coisa. É um momento pra gente, assim, esclarecer o que a gente precisa pra seguir em frente com a história. E esse tipo de sessão normalmente não é muito leve, sabe? A gente tem muita coisa pra pensar depois, muita coisa pra repensar, replanejar, organizar. Então, às vezes, não é muito fácil entreguei, tive a tutoria, sentei de novo, continuei escrevendo, ou sei lá. Eu ainda não consegui encontrar essa dinâmica que funciona melhor pra mim, sem eu ter que ficar correndo nas últimas 3, 4 semanas pra tentar produzir um monte, pra tentar mandar um monte de coisa, sabe? Ai, falei bastante, né? Hoje é domingo, de tarde agora, fim da tarde, e uma atualização muito legal sobre a escrita. Eu tive agora há pouco, no início da tarde, na verdade, uma conversa com o meu grupo do mestrado, né, que são aquelas pessoas que estão com a tutoria da mesma professora, Julia Crouch. E essas minhas outras 3 colegas, a gente estava conversando, bom, sobre várias outras coisas, mas principalmente sobre a escrita, o andamento dos nossos livros, dos nossos projetos. E o que é muito legal, porque todo mundo conhece os personagens e a evolução da história de cada um. Então dá pra dar, assim, ajudas bem específicas, sabe? Sobre os personagens ou os problemas que cada um tá tendo no andamento da sua história. E uma das minhas colegas já é autora, ela já escreveu alguns outros livros de romance que estão por aí no Kindle, eu não li ainda, mas ela falou que, eu não sei aonde bem que ela viu essa dica, ou foi a nossa mesma tutora que falou pra ela, eu não tenho certeza, que são escrever mesmo 10 coisas muito importantes que tem que acontecer na história para que ela, né, siga o rumo que ela precisa seguir. E o que é legal, porque à medida que a gente vai listando, foi o que ela falou, né? Tinha muito mais do que 10 coisas. E com essas 10 coisas, ou mais que isso, a gente consegue ir escrevendo, tipo, tem que chegar desse ponto a esse ponto e depois a esse ponto. Então, vou escrevendo, sabe, ponto a ponto. E daí, à medida da escrita, a gente vai entendendo como as coisas se relacionam e como que este evento leva a esse outro aqui, que leva a esse outro aqui. Então, achei muito legal. Além disso, de fazer esses 10 pontos, tem uma opção de estruturação do livro em 3 atos, né? É bem comum, né? Ato 1, ato 2, ato 3, início, desenvolvimento, conclusão. E
ela menciona que existe uma proporção nesses atos, né? Então a gente tem que ter, por exemplo, que tem 10 coisas no livro, né? Esses 10 pontos muito importantes. 2 deles precisam acontecer no primeiro ato, 6 deles precisam acontecer no segundo ato e mais 2 no último ato. É como se fosse metade do livro no meio e a outra metade dividido no 1 e no 2, assim, de quantidade, né, de história. Eu não sei se tá fazendo muito sentido, espero que sim. E, claro, um ponto, um evento, uma coisa muito, muito importante bem no meio do livro, para que não seja aquela coisa, o início é muito legal, o final é muito bom e o meio é meio chato, sabe? Tipo, só coisas que acontecem para que ligue o início ao final. Então, achei isso muito interessante. Eu vou fazer essa lista dos pontos importantes. Acho que eu vou conseguir fazer mais amanhã, eu vou focar mais. Tem mais um capítulo que eu preciso escrever para poder fazer a entrega na segunda-feira. E eu preciso decidir uma parte importante dessa parte que eu vou escrever. Então, tô com essa conversa na cabeça, tô pensando. E amanhã eu faço isso, quem sabe amanhã eu atualizo mais pra vocês. Mas eu achei muito legal trazer essa conversa, né, aqui pra vocês, pra esse vídeo. E a gente já marcou de ter outras mais frequentes. Então, acho que vai ajudar todo mundo. Todas nós fomos ajudadas aqui com pontos específicos das suas histórias. Então é isso. Da conversa que eu tive com as minhas colegas ontem, que eu mencionei, né, que eu ia escrever os pontos importantes da minha história e daí ver como dividir, ver o que eu já tinha escrito, o que não, o que tinha que reescrever, porque eu tenho ainda alguns pontos a reescrever. E isso que aconteceu. Eu tenho 25, talvez 24, tem assim, talvez menos, tem uns aqui que talvez não sejam exatamente pontos mega importantes. Então, tem bastante coisa. Mas tô mais tranquila agora. Eu ainda tenho que escrever o outro capítulo, né, final, pra entregar amanhã. Além disso, organizar a ordem desses capítulos pra entrega. E, bom, revisar não, porque eu revisei todos os que já estão escritos, então tá tudo certo. Mas é isso, né? Então tem que organizar isso tudo. Eu não sei como eu vou ajeitar esses cards aqui. Talvez eu escreva em cartões mesmo, não sei. Porque eles são post-it, né? Então são de colar, não consigo manter aqui nessa mesa. Mas de alguma forma eu vou guardar eles, né? Pra poder ter certinho. Organizar a ordem, porque não necessariamente eu escrevi na ordem que a história vai acontecer. Fui lembrando e fui colocando aqui. Fiz com base nesse enredo que eu tenho, né? E é mais ou menos isso, assim. Eu já defini o final mesmo. Tinha algumas coisas que a minha tutora tinha pedido pra eu mudar, que não faziam muito sentido ou que iam enfraquecer a história. Já mudei, já defini. Não defini detalhes, mas assim, é isso que vai acontecer. Pronto. E tô animada. Um pouco, assim, assustada com a quantidade de coisa, mas eu sei que vai dar certo, eu vou conseguir. Gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira e eu vou finalizar esse vlog e esse vídeo agora, diário de escrita, porque vocês viram, né? Na última atualização eu fiz aqueles post-its com todos os pontos principais da minha história. E daí, como tava em post-it, eu não ia conseguir ficar mexendo eles de lugar e tal, eu decidi comprar esses cartões. E daí comprei alguns deles, um pra cada um dos pontos, né, que eu tinha. Eu tinha 25. Eu acabei escrevendo mais uma ou duas coisas que são, assim, pontos gerais que tem que aparecer, mas não tem um momento específico. E, bom, basicamente, tenho vários que eu preciso
olhar, assim, espalhar eles na mesa e organizar e ver. Mas a principal coisa que eu preciso fazer agora, não hoje necessariamente, mas assim, amanhã, pra não ficar me enrolando por 2 semanas, daí começar a pensar e daí ter pouco tempo. Então vou fazer uma listinha, assim, ó, próximos capítulos que tem que ter, ó, tem que ter tantos capítulos disso aqui, esse ponto principal tem que acontecer, isso tem que ser solucionado de alguma forma, enfim, tô pensando. Eu decidi mudar um ponto importante que eu tinha do livro, porque tava me complicando muito, porque era algo que eu não tinha muito conhecimento. Um dos meus personagens é, tipo, super entendedor de computadores e tal, e eu precisava que ele fizesse um negócio que eu não tava sabendo nem explicar para os meus amigos que sabem mais sobre computadores, tecnologia, internet, essas coisas. Então, eu tava muito me complicando. E uma regra, uma coisa que os professores do mestrado sempre falam é: não complique a própria vida, porque depois você não vai conseguir sair do buraco. Então, eu tomei essa decisão, eu acho que vai ser muito melhor. Eu preciso definir um outro ponto que relaciona com isso agora, com essa mudança. Mas, ainda assim, por mais que eu não tenha definido esse detalhe, vai ser muito mais fácil. Então, tô até mais leve. Gente, mas eu vou finalizar esse vídeo agora. Ele deve estar meio grande, porque eu gravei algumas coisas. Mas eu tô bem feliz com esse diário de escrita. Espero muito que vocês gostem. Me deem dicas. Eu sei que tem gente aí que me acompanha que também tá nessa jornada aí de escritor. E, cara, desejo muito, muito, muito sucesso pra todo mundo que tá nisso. Muito obrigada por ter assistido, mesmo que você não esteja querendo escrever nada, tenha sua curiosidade no assunto, tá aqui por causa dos vlogs de literatura. É isso, gente. Minha vida de último ano de mestrado está basicamente nisso aqui. Mas é isso então. Eu não sei exatamente quando vai sair o vídeo 2 de diário de escrita, mas vai sair. Eu logo já começo a gravar a segunda parte. E é isso, espero que vocês tenham gostado, me deixem comentários, me digam o que vocês querem ver, contar detalhes da minha história, assim, ainda meio complicado, né, porque ela não tá, assim, pronta, escrita e tal, mas eu prometo que eu falo um pouco mais sobre isso. Me digam aí o que vocês querem saber, que eu talvez possa não ter falado aqui, me escapou, não sei. Mas me contem, eu quero muito saber o que vocês acham, o que mais vocês querem ver, e... é isso aí. Até o próximo Diário de Escrita. Um beijão.